Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de setembro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2414. Tem 5 páginas, 50 elogias e 13 máximos. O tema é autonomia ginossomática. A especialidade, autonomologia. Quem redigiu o verbete e se dedicou muito a esse trabalho é a nossa professora Solange, que está aí hoje muito bem assessorada. Cuidado com ela, hein, Ari? Definição. Autonomia ginossomática é a condição, postura ou opção inteligente de a consim mulher decidir, escolher e optar livremente perante os desafios evolutivos, autogovernando-se a partir dos próprios recursos, otimizando a autoevolução, a interdependência sadia e a interassistencialidade. O holopensene assistencial acolhedor da mulher, o holopensene da força presencial ginossomática, o holopensene da dispersidade da mulher. Autonomia compartilhada, autoridade moral feminina, a mulher autoconsciente da própria liberdade e papel na sociedade, o direito da mulher de ir e vir, o pé de meia planejado promovendo a autonomia financeira feminina, a mulher com o pé no chão e o mental soma no cosmos, a autonomia afetiva alcançada, o papel da mulher na dupla evolutiva, efetiva e laboral, a mulher amiga da mulher, a interdependência fortalecendo a convivialidade sadia, a vivência da autogovernabilidade ginossomática favorecendo a autonomia consciencial multidimensional, a conquista da autonomia energossomática, a teática da liberdade rumo à dispersidade. Agora, nós temos aí na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoridade feminina cosmoética, liberdade vinculada, liberologia, livre-arbítrio, sábia. Agora, tem aí a frase enfática. Autonomia ginossomática é condição evolutiva factível a toda consciência feminina, autodeterminada perante os mega desafios da afetividade madura, da proex e da interassistencialidade. Você vivencia a autonomia compartilhada e interassistencial? Utiliza a intencionalidade sadia, a transparência consciencial e o abertismo cosmoético para alcançar a própria autonomia consciencial? A bibliografia específica eu chamo a atenção que tem 10 fontes bibliográficas. Agora aqui a mega análise com João Paulo são 20 itens. Conquista, liderança, equilíbrio, autoconsciência, resiliência, interdependência, posicionamento, autorrespeito, autodidatismo, autogovernabilidade, autossustentabilidade, autovolição, autopriorização, autodeterminação e valorização. Conviviologia, autonomologia, intrafisicologia, auto-organizaciologia e liberologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é megatematologia, o argumento é autopesquisístico-lógico. Nós chamamos a atenção que esse verbete foi colocado na frente dos outros devido às mini-tertúlias. E a turma que pediu para ele ser debatido e apresentado hoje. Eu chamo a atenção para a pessoa ver o que ele significa, e também a taxologia com 60 temas da conscienciologia mais avançado, por quem vai passar pela segunda dessoma próxima e fazer assistência na condição autônoma de líder interassistencial. Agora, para a verbetógrafa, enfatologia, página 5, quinta linha. Gostaria que explicasse melhor a mulher amiga da mulher, pois normalmente o que vemos é uma disputa acirrada
entre mulheres, uma competição sem tréguas, bem diferente do convívio masculino. É verdade. O convívio masculino, ele é bem mais sadio do que o convívio da mulher. Claro que eu não estou falando generalizando todas as mulheres, mas se nós formos pensarmos assim, em modo geral, historicamente, nós sempre fomos, vamos dizer assim, o sexo frágil, o sexo menos inteligente e aquela coisa toda. E para isso, nós tivemos que nos tentar fazer algumas coisas para diminuir a nossa concorrência, vamos dizer assim. Hoje nós não precisamos disso, mas os resquícios ficaram. E aí que entra o problema. O que eu acho que a gente deve fazer e que é saudável quando nós temos um afeto, uma afetividade, uma dupla evolutiva, o que acontece? A gente esquece das amigas, a gente esquece das amizades, até raríssimas, e fica lá só concentrando naquele colóquio ali afetivo. Dá um probleminha, acontece o quê? Não tem mais ninguém. Então, a amizade entre as mulheres, além de ser saudável, ela nos ajuda tanto nas horas positivas, nas horas que a gente vai rir, e nas horas também que a gente precisa de um ombro amigo. A gente tem que lembrar que a dupla evolutiva não é psicólogo e nem amiga da gente. Ele é uma dupla evolutiva. Então, a gente tem que saber ter amizades femininas, mulheres, para poder, inclusive, uma dar o apoio para a outra. E nisso, eu vou te falar, olha, tem o Clube do Livro, por exemplo, que a gente pode se reunir. Nós temos aqui em Foz o Clube do Livro, o que é? Nós reunimos as mulheres, fazemos um lanchinho e vamos discutir um assunto do livro. Então, uma hora lá em casa, outra hora na casa de uma outra colega, de outras. Então, isso aí hoje tem até saudável. O Clube do Pijama também. Não, o Clube do Pijama. Pois é, já teve o do Pijama também. Nós vamos assistir um filme, assim. Exatamente. Agora, o que eu acho, uma das culpas nessa história é o homem. E um dos tipos de homem que tem mais culpa nisso é quem criou o harém. É verdade. Foi aí que as brigas... A competição... para a vida moderna. É o harém. A briga lá é pior. Eu vi o processo do tititi. Né? O tititi, a competição, quem é que vai ganhar, mesmo. Quem é a primeira, quem é a segunda. Aqui, em efeitologia, poderia nos detalhar o efeito halo da liberdade interassistencial? Como funciona esse efeito na prática do cotidiano? É o efeito halo da liberdade interassistencial. A hora que a gente começa a fazer assistência, vai que vem, vamos dizer assim, o direcionamento do nosso pensamento, das nossas atitudes, da nossa intenção é assim, vai que vem. Eu não sei se vocês estão entendendo. Primeiro, não é a gente que vem para nós. Se a gente abrir a mão, se a gente tiver o abertismo, a coisa vem. Isso aí é a minha vivência toda, eu não tenho dúvidas disso aqui dentro desses anos que eu tenho vivido. Então, o que acontece? O efeito halo, ele começa a propagar em volta de você. Você tem, assim, pessoas que vão te copiar, vão ver que a coisa funciona. Então, a assistência como efeito halo é uma das coisas assim mais factíveis que a gente pode realmente ver no dia a dia da gente. Agora, vai que vem. Em Principiologia, página 6, última linha. Poderia comentar sobre o princípio de viver em sintonia com o manual de instrução do corpo humano? O princípio de viver em sintonia com o manual de instrução do corpo feminino. A princípio, nós sabemos que a consciência não tem sexo. E aí, como é que a gente fica com esse manual de corpo feminino, né? De repente, assim, dá polêmica, ou então às vezes a gente pergunta, o que é isso? Nós viemos aqui, às vezes em corpo de homem, às vezes em corpo de mulher. Se estamos em corpo de mulher, é para nos reeducar em certos trafares que nós temos, traços
fardos que nós não conseguimos resolver, talvez até em corpo de homem. Então, esse corpo de mulher, esse soma maceteado feminino, ele vai nos dar certo gabarito, principalmente na assistência, em várias outras, vamos dizer assim, fases da nossa vida que nós vai poder nos ajudar mais. E se nós viermos como homem, talvez nós vamos ser melhores homens do que se não tivéssemos passado por um corpo feminino. O que seria esse manual e como acessá-lo? Olha, o manual, eu acho o seguinte, exatamente, é da fisiologia, mas assim, o manual é fisiologia. Nós não vamos, nesse corpo feminino, querer ter atitudes, fazer trabalhos que somente um homem faz. Aí já é burrice nossa. Vocês concordam? Para quê? Se tem um homem para fazer... não é passar a mão no corpo feminino, não. Não tem jeito. Se tem um homem para fazer, por que nós ainda vamos pegar mais esse macaquinho, pôr nas costas e levar? Nós já temos tantos problemas na vida, então nós temos que saber a fisiologia. Se a gente aprende pela fisiologia que nós somos diferentes, entendemos isso e aceitamos, olha, o manual a gente já tem aí meio caminho andado dele. Em tecnologia, segunda linha, o que seria a técnica da sociabilidade cosmoética? Aonde que está isso? Que linha, professor? Qual linha? A segunda linha. A técnica da sociabilidade cosmoética. Gente, a sociabilidade, a convivialidade, a gente tem que ter a palavra cosmoética por causa das nossas intenções. Por que nós estamos sendo sociais? Porque o homem, o ser humano em geral, nós somos seres sociais. Nós vivemos esse mundo para viver em grupo. Agora, seres sociais cosmoéticos é aquela nossa intenção, é a qualificação da nossa intenção. O que nós vamos fazer com aquela convivência, com aquele relacionamento? Por que nós estamos querendo ser amigos de fulano? Vamos começar do dia a dia. Por aí você é ótimo, você já começou a falar sobre o assunto assim, gente. Gente. Mas, gente... Você é perfeito. Você é perfeito. Nós vivemos em grupo. Agora aqui. A verbetógrafa. Não percebi porque o tema é neutro. Se na definição você refere que é uma opção inteligente, visando a evolução e assistencialidade. Poderia explicar por que é neutro e não homeostático? Sim. Na realidade, a autonomia, ela é autossuficiência. Primeiro, nós temos que entender o que quer dizer autonomia. Agora, para ela ser homeostático, eu poderia colocar autonomia evolutiva ginossomática. Porque aí a gente separa, a gente divide o que é autonomia, porque eu posso ter uma autonomia, usar o meu corpo, usar o meu soma de mulher do jeito que eu quero, e às vezes ele não vai ser homeostático, ele não vai ser equilibrado. E inclusive, eu vou ter até problemas nas próximas vivências que eu tiver. Então, para ele ser homeostático, nós teríamos que colocar evolutiva. Então, seria autonomia evolutiva ginossomática. Enfatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar com exemplos práticos. 1. Autonomia conduzindo a mulher ao sobreparamento. Autonomia conduzindo a mulher ao sobrepairamento. Nós temos várias técnicas aqui na Conscienciologia que nos ajudam a isso. Por quê? O soma ginossomático, o soma mulher, ele de cara, nós já sabemos que nós somos multímodas. Nós podemos fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E às vezes, por causa dessa nossa, eu diria, qualidade, que ela tem que ser bem conduzida para ser qualidade, senão ela vira defeito, de poder saber pensar milhões de coisas ao mesmo tempo, fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, o que nós vamos precisar?
nós precisamos de ter o sobrepairamento. Eu diria assim, técnicas daqui, tábula rasa, por exemplo, ajuda a mulher. Os laboratórios, 5 horas, vão ficar parados lá, 3 horas. É o processo da versatilidade, da polivalência. Exatamente. Isso pode ser bom ou pode ser problema. Se nós não tivermos, então, o sobrepairamento e usar as técnicas que já estão nas nossas mãos. É só pegar a Conscienciologia e ler. Ler o que tem e vai ter vários... Agora, o outro que está pedindo. A importância da rotina útil acelerando a autonomia. Muitas vezes eu acho que a gente perde oportunidades porque a gente não tem auto-organização. E essa rotina útil, eu mesmo, pela minha experiência de vida, muitas vezes eu punha a mão pelos pés. Vamos dizer assim, por quê? A rotina útil, primeiro, ela agiliza a autonomia. Para você ter uma autonomia rígida, você precisa saber o que você vai fazer. Então, como eu mudei, no meu caso, eu mudei, até 2 anos atrás, por exemplo, eu tinha uma agenda 70% totalmente voltada para sozinho. Eu tinha filhos para criar, eu tinha trabalho para dirigir, para administrar, eu tinha o meu pé de meia para administrar, para terminar de fazer, eu tinha grupo karma, familiares, dupla, tudo junto. Então, 70% do meu tempo era administrativo, eu diria, e 30% mental somático. Hoje, o que eu fiz? Que eu faço? Eu inverti. 70% mental somático. Estudo, pesquisa, autopesquisa, cursos, o que for. Só não tirei ainda a viagem, tá, gente? Eu acho que isso aí não dá. Então, se nós tivermos uma rotina útil, nós conseguimos, então, agilizar a autonomia primeiro. Isso o que é? Uma agenda física. Eu não sei o que eu vou fazer. Cada hora pensa na hora, no minuto, e já vai saindo, atropelando. Eu vou comprar uma fruta, vou levar roupa para lavar. Mas não é aquele dia. Então, precisamos ter uma agenda e seguir rigorosamente. Quem não se adapta em agenda física, faça uma outra forma de agenda que vai ajudar. Mas sem mudar. Rigidez nesse ponto é positivo. Agora o terceiro ponto. A relevância da coerência parapolítica grupo kármica cotidiana para o alcance da policarnalidade. Gente, a política começa em casa. Vocês concordam com isso, né? Então não adianta a gente querer fazer política, parapolítica, se a nossa política, a nossa convivialidade com os de casa, com o cão, o gato, o filho, a mãe, o pai, os que estão ali em volta da gente. Então, se nós precisamos alcançar a policarmalidade, nós precisamos primeiro limpar, ajudar, assistir a nós mesmos, para nós termos a nossa auto-pesquisa, auto-análise, sabermos quem nós somos e o grupo karma. O grupo karma engloba familiares, amigos, parentes e as pessoas mais próximas da gente. Como que nós vamos ser na policarmalidade sem primeiro resolver esses problemas? Impossível. Professor, recentemente assisti uma reportagem sobre o Dr. Charles Peter Tilbury, neurologista do Hospital Albert Einstein, que perdeu a esposa e as 2 filhas, todas por parada cardiorrespiratória. Ao final dos anos 90, sua esposa sofreu uma parada cardiorrespiratória repentina e morreu. 4 anos depois, sua filha mais velha, com 23 anos, estava comemorando uma conquista profissional e também teve uma parada cardiorrespiratória, falecendo horas depois no hospital. Poucos meses depois, sua outra filha também sofreria uma parada em uma fila de cinema com apenas 21 anos.
Qual seria o intuito positivo das mini-proex previamente planejada dentro da assistencialidade grupo kármica? Poderia aprofundar? Olha, nesse caso aí, tem uma coisa séria, que é o processo genético. A hora que deu isso na família, essas moças deviam ter estudado o processo da parada cardiorrespiratória. Isso aí devia de ver. Aí não está falando, mas, por exemplo, qual o peso dessas moças? Peso que eu estou falando, peso corporal. Tudo isso teria que ver. Elas faziam exercício? Como é que era a vida delas? Era uma vida hiperativa ou era uma vida morigerada, uma vida arrumadinha? Precisa examinar isso tudo. Aí, no caso, tem muita coisa que o processo é mais, vamos dizer, do ambiente, do holopensene e também da genética da família. Então, é a genética e o local, o modo de viver. Então, agora, a mini-proex em si, quando ela é previamente planejada, não tem nada disso, aquilo já vem marcado. E é uma coisa também isolada, não tem assim 3 pessoas. É uma só, por vezes já é muita coisa. De modo que isso aí está mal contado, se examinar mais, se de mais detalhes. Agora aqui, para você, em Fatologia, página 6, 4ª linha. Poderia ampliar o desafio do aprendizado da autopriorização para melhor interassistir? Como nós, em corpo de mulher, nós sabemos fazer muitas coisas, às vezes a gente se enrola exatamente aí, o que fazer primeiro. Então, se nós não tivermos a priorização, estudarmos afinco, a autopriorização, o que eu quero primeiro e qual que é a minha meta, onde eu quero chegar, nós não vamos conseguir assistir os demais. Primeiro, não seria o caso de ser egoísta, mas primeiro nós conseguimos desafiar a nós mesmos para não pegar o secundário. Nós gostamos da casa bonita, do filho arrumadinho, ou do cineminha, ou da decoração, o que for, da comidinha, de ajudar. Mas isso aí não é suficiente. Nós temos que colocar outras priorizações na nossa vida para poder interassistir o outro. E essa interassistência, ela não é só multidimensional, ela é intrafísica e extrafísica. Não esquecer que nossos antepassados também nós estamos assistindo no dia a dia. Ficou claro? E da 3ª linha de baixo para cima, em Fatologia. A relevância da coerência para a política grupo kármica cotidiana para o alcance da polikarmalidade? Eu já falei, mas eu vou até enfatizar de novo, que isso é muito importante. Isso é outra pessoa. É o seguinte, a política, a parapolítica, a política, ela tem que começar dentro de casa. Vocês já viram falar daquele chefe todo executivo, mas que ele é todo bonzinho, lá no escritório dele, e às vezes ele fica até meio que recalcado, porque ele não tem um alto posicionamento com o outro chefão dele, e chega em casa e descasca na mulher. Onde é que está essa parapolítica? Então, nós temos que começar dentro de casa. Então, quando eu falo dentro de casa, é dentro da nossa residência, dentro do nosso condomínio, dentro da nossa escola, dentro da CCCI aqui, que nós estamos em Foz, e aí vai. Sem esse olhar curto, nós não conseguimos alcançar um olhar mais para frente. Professor, preciso saber se sou meu próprio avô. Alguns fatores me fazem crer nessa possibilidade, principalmente afinidades idênticas e hábitos. Além disso, minha mãe sempre me diz que eu sou a reencarnação do pai dela. Uma professora do IPC de Curitiba já me disse que é mais provável que seja apenas uma consciência que está na minha esfera, me influenciando com seus hábitos. O contraponto seria o fato que meu gênio é bem diferente. Ele era agressivo, sério e alcoólatra, e eu sou bem diferente.
Mas quem sabe ele se tornou assim apenas numa fase final da vida. É a vovozinha, não é não? Você não é seu avô, não. Deixa de besteira, que temperamento não muda assim de uma hora para outra de modo algum. Outra coisa, você tem que lembrar que tem um meio, a mesologia onde você está. Isso aí faz a pessoa ter os mesmos hábitos. Se é a mesma coisa da época do seu avô, a família é a mesma. E outra coisa, as famílias, de modo geral, principalmente dentro do espiritismo e outros lugares, têm mania de dizer que a pessoa, o bisavô ou avô, é o neto, etc. Tal. Isso aí é lenda urbana. Como posso pesquisar mais a fundo isso? Através de retrocognições? Sim. Ou evocação positiva do meu avô para conclusões mais diretas. Não, deixa seu avô em paz, vocês estão criando problema para ele. Sei lá, às vezes ele está precisando de outras coisas. Vai cuidar de sua vida, deixa de besteira. Professor, quando perguntei o motivo da mudança do meu campo energético, com muito ectoplasma e energia nas dinâmicas, o senhor pediu para eu voltar às práticas e estudar. Agora que a greve da minha universidade deve acabar, retornei à cidade onde estudo. Alguma sugestão? Olha os holopensenes, veja como é que você reage com as energias nos ambientes e as pessoas. Olha a diferença que tem. Depois que você saiu e a hora que você voltou. Estudo é importante. Professor, além de Foz ser um dos chakras da Terra, existe algum no estado de São Paulo? Eu não sei, deve haver, mas eu não conheço. Não posso falar nada. Professor, poderia esclarecer para que serve a técnica da madrugada e como se deve fazê-la? Olha, isso aí é a técnica do período antilucano. As pessoas fazem isso quando elas querem alcançar ideias avançadas, principalmente para poder escrever, por exemplo, um pensador, um filósofo, um professor, um escritor, um intelectual, um universitário, um catedrático, alguma pessoa assim nesse sentido. Agora, o que é importante e por quê? Quando você vai trabalhar de madrugada, você já está descansado. Isso é depois já do terceiro sono. Então você vai dormir mais cedo e acorda de madrugada. Agora, de madrugada, a vida é mais assentada, há uma tranquilidade maior. Em casa, de fora, no ambiente, à noite escura, à noite todos os gatos são pardos e tudo fica quietinho. De modo que isso aí pode ajudar muito a pessoa em si mesma, ela ter solilóquios, ela ter serendipia, entende? E também ter inspiração, intuição das ideias mais avançadas. Então ela pode trabalhar, por exemplo, com o computador, mais devagar, com calma, raciocinando, não vai haver interferência de nada. Ela pode trabalhar aí 3 a 7 horas, depende dela. É o que eu faço toda noite. Por exemplo, hoje nós trouxemos esse verbete aqui que a turma pediu. Eu trabalhei de ontem para hoje para chegar nisso. Os detalhes aí que eu uso são terríveis. Só essas 3 páginas tem 40 detalhes, itens de detalhes, mais sério para ser feito. Agora, com o tempo, você amplia a sua capacidade de ver os detalhes, as minúcias do processo de pensamento de madrugada. Por quê? Você não tem nada para interromper o seu trabalho. Não há problema de influência externa negativa. Então você fica totalmente focado no mega foco. Veja só, se me entende. Na meta, naquilo que você está fazendo. Isso aí sempre produz mais resultado. Por quê? A pessoa está mais persistente, consistente, intensamente levada para decidir aquele busilis, aquele nó górdio, aquele ponto crucial, aquele olho do furacão daquilo que ela pesquisa. Agora, ó, para a pessoa chegar e dominar o período antilucano, ela precisa de alguns anos, porque isso não pode interferir na carga horária de sono dela, porque senão isso faz mal para ela. Aí ela vai melhorar de um lado e piorar demais no outro lado, aí não adianta nada. Então ela pode morrer da cura, isso é negativo. Cuidado com a carga horária de sono. Então, por exemplo, a pessoa deixar de dormir 1 hora, ela precisa fazer de 1 a 2 anos, indo devagar, até conseguir aquilo, sem que isso venha afetar o seu metabolismo e a sua
constituição orgânica, o seu corpo, o seu soma. Agora aqui, a verbetógrafa. Como seriam as questões deste verbete para uma consciência que nasceu com o corpo masculino, mas sente-se mulher, ou seja, é homossexual? Não está usando, na realidade, o manual de instrução do corpo que veio. É fato. Agora, eu não me aprofundei muito nesse assunto, mas o ideal é cada um usar o manual de instrução de cada soma que recebeu. Fora disso, professor, você teria aí algum comentário aí sobre a... Porque... O processo de homossexualidade, ele é sério porque a pessoa não está satisfeita com o instrumento que deram a ela. Então ela quer mudar aquilo. Agora, o que é mais duro nisso é o seguinte: muito antes da transexualidade, vindo dos meus estudos sobre sexomática, eu falava, o dia que tiver cirurgia que vai mudar o sexo de uma pessoa, a mulher, por exemplo, se tornar mulher mesmo, um homem se tornar mulher mesmo, através de cirurgia, vai chegar um ponto que ele vai reclamar daquilo porque não vai se sentir satisfeito. Então a tendência da pessoa, seja lésbica ou homossexual, é ele não se sentir satisfeito com aquilo que ele tem. E outra coisa, às vezes essa pessoa valoriza demais o processo de orgasmo, de excitabilidade sexual, coloca a sexualidade acima de todos os outros valores. E com isso, então, ela quer aperfeiçoar o seu processo de excitabilidade sexual. E ela, às vezes, jamais se sente satisfeita com ninguém. Eu, por exemplo, na minha vida, eu sempre procurei ver se eu achava um casal de lésbica ou de homossexuais que tivesse alcançado as bodas de ouro, ou seja, vivido junto durante 50 anos. Eu tinha muita esperança num casal que eu vi, de mulheres, lá em Ipanema. Quando, de uma hora para outra, elas já estavam juntas há mais de 30 anos. De uma hora para outra, houve uma briga intensiva entre uma e outra. Cada uma saiu para um lado com outras mulheres. Então, o que a gente vê é o seguinte, há vamos dizer, um avanço, uma ânsia, uma ansiedade insatisfeita permanente que leva a pessoa a ter uma promiscuidade enorme. Isso tudo aumenta a comocionalidade da pessoa. Então você veja, quando o homossexual mata outro, geralmente é com 17 facadas, 27 navalhadas. Então é uma emoção que nem bicho não é assim. Isso é porque ele não se sente satisfeito com nada. Essa insatisfação é que leva para a promiscuidade. Agora, o pior ainda não é isso, não. O pior é que chega num ponto que essa falta de fixação da morfologia do corpo influi vamos dizer, no holossoma, no conjunto de veículos de manifestação daquela consciência. Então ela vem com o corpo de mulher, ela quer ser um homem. Ela vem como homem, ela quer ser mulher. Nunca está satisfeita com a posição. Chega num ponto, então, extrafisicamente, que isso afeta o psicossoma. Então dá a dismorfia avançada de um nível muito sério. Isso, então, é que nós chamamos de mutante. Agora, os paramutantes são assim. Você está fora do corpo, ele está manifestando com o psicossoma, mas parece uma ameba. Toda hora tem uma forma, ele não fixa aquela forma. Ele está sempre alterado. Essa transfigurabilidade infinita, ininterrupta, que predomina dentro da vida dele, ele fica pirado, isso dá alteração. Quando ele vem ressomar, ele não se dá bem com corpo nenhum. Aí já não tem corpo. Aí eles começam a arranjar um terceiro corpo, um quarto corpo, que quer arranjar, não tem jeito. De modo que o problema todo é o seguinte, você recebe um carro da fábrica, ele vem com as peças originais. Se você começar a colocar a peça de fora, esse carro quase sempre vai dar algum problema e pode dar acidente com você. É o que acontece com o corpo dessas pessoas. Eles começam a querer fazer o artificialismo em cima do que é natural. Aquilo dá para trás e o negócio cria desastre, acidente e o processo das tragédias.
Então, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que os homossexuais, eu tenho falado disso, desde a do movimento espírita, que o movimento espírita atingia demais homossexuais. Os homossexuais devem estudar muito o que eles querem na vida e ver se isso é razoável, se é racional, se é lógico, ou se é apenas um processo de bicho, de comocionalismo, de emoção. A consciência, a gente tem que seguir desse princípio, a consciência não tem sexo. Sexo é o processo do corpo humano. Quando a consciência começa a ficar subjugada, escravizada ao corpo humano, dá o processo do desastre e do acidente. Outra coisa, eu já vi homossexuais, tem muitos homossexuais que não gostam que a gente fale isso, mas eu já vi homossexuais que deixaram a homossexualidade. Eles saíram do armário, tiveram experiência, não gostaram, depois de alguns anos deixaram tudo, viraram homens igual aos outros. Homossexual. Já vi lésbica que também virou mulher normal, pelo contrário, até dona de casa, mãe, dedicada, generosa e vamos dizer, dedicada a filhos. Tudo isso eu já vi. Por quê? A gente nota que o processo tudo é de intenção. Agora, é lógico que tem gente que tem mais tendência feminina, outros têm mais tendência masculina. Às vezes a pessoa não está bem dentro daquele corpo. Cada um tem o direito de escolher o corpo que queira. Por isso que o povo suicida. Agora veja, que isso está certo? Não, não está. Homossexualidade não adianta falar, porque é antifisiológico. Nós temos que entender isso. Tudo que vai contra a fisiologia é besteira. Por exemplo, hoje arranjaram um negócio novo antifisiológico, é a chamada mutilação. As moças ficam quietas e começam a riscar o corpo, a cortar aqui, cortar ali, para sentir dor. Isso tudo é masoquismo, é loucura. Tem muita coisa dentro da homossexualidade também que é masoquismo. Isso tudo a gente tem que estudar. Esse processo da mutilação das moças, que faz isso que ninguém vê, nem a mãe, às vezes nem o marido não viram. Porque o negócio tudo é interno, é debaixo da lingerie. Então, veja, isso aí é a mesma linha. A pessoa que não está começando a se desgovernar perante a dismorfia, quer dizer, a morfologia do corpo que ela não está conseguindo sustentar. Então, essas coisas eu venho falando faz uns 60 anos. Muita gente já melhorou o caminho. Tem gente que eu falo assim, ó, saia do armário, assuma a sua homossexualidade, que é o melhor que você faz. Outros eu chamava, por exemplo, eu vi 3 casos de homossexuais que suicidaram. E eu tinha avisado para o pai e para a mãe. Era gente do interior de São Paulo, muito rica, e eram fazendeiros, então muito bitolado. Então o marido, o pai do rapaz, não admitia que ele fosse homossexuais, porque para ele aquilo era um escândalo permanente, e aquilo mexia no orgulho dele de pai. Eu chamei, falei para o pai e para a mãe. Teve um caso então que foi horrível, todo mundo viu lá, um troço terrível. Eu avisei tudo para eles, sem o rapaz, sem nada, que eles deviam de deixar, dar liberdade para o rapaz, ele tinha o direito de fazer o que bem entendesse com o corpo. Eles fizeram pressão, fizeram mais pressão ainda, uma verdadeira coerção em cima do rapaz, ele acabou suicidando. Meses depois, vem o pai e a mãe chorando as mágoas. Eu falei assim, pois é, vocês querem pôr a tranca depois que já houve o arrombamento da casa toda através da porta. Não tem mais jeito. Vocês agora pensem bem a bobagem que vocês fizeram. Agora, ó, eu vi 3 casos desses. Um deles, foi muita gente que viu, foi um escândalo. Agora, ó, é povo rico que não tinha mentalidade de nada, não havia formação cultural, não estudaram muito nem nada. Não admitia um problema desse de modo algum. A gente tem que entender que quem é dono do corpo é a pessoa, ela faz do corpo que ela quiser. Agora, a pessoa, quando acontece um caso desse, eu falo com o povo, falo assim, ó, cuidado, hein, seu filho pode suicidar. Vocês ficam fazendo pressão em cima dele, ele fica desesperado aí por causa do processo de emoção, ele já é radical, ele está extremista dentro do problema. Quando uma pessoa quer mudar de sexo, ela é radical, ela é extremista. Então, isso pode ter uma predisposição para suicídio, depende aí da família, o ambiente que está, o que a pessoa pensa, que estudo que ela tem, qual a formação cultural dessa pessoa.
Então, isso tudo a gente tem que começar a pensar, né? Solange, na página 6, Fatologia segunda linha, a conquista suada do voto feminino. Você tem algum histórico disso, por favor? Eu tenho, sim. Realmente foi uma conquista suada, como está dizendo aí. Veja bem, por incrível que pareça, na hora que eu estava fazendo essa pesquisa, eu procurei direto, assim, quem é que foi o país que conseguiu que as mulheres votassem primeiramente. Aí, deve ser na Europa, deve ser na América do Norte, assim, na minha cabeça. Fui ver que é na Nova Zelândia. Então, em 1893, o primeiro país que deu o voto feminino foi a Nova Zelândia. E o segundo, pasmem, Austrália. Tem alguém aqui da Austrália hoje. Em 1902. Quer dizer, não estamos assim muito mal, não, em 1932. Mas veja bem, do primeiro voto feminino, 1893, para 1932, Brasil, e depois, 40 anos. Em 1934 foi instituído o voto obrigatório, porque em 32 a mulher aqui podia votar, mas ela não era obrigada a votar. Tinha restrição. E vale a pena a gente estudar esse tema, porque fica assim, interessante. Por exemplo, o Brasil poderia ter sido o primeiro país a conceder o voto feminino. Ele teve, olha aqui, gente, que interessante, a tentativa do voto feminino aqui no Brasil foi em 1890. Então, houve uma elaboração da primeira Constituição Republicana, né, durante a elaboração dessa Constituição, e colocaram que que as mulheres podiam participar efetivamente da vida política, em 1891. Aí chegou um senhor, né, chamado Nilo Peçanha, e tal, Érico Coelho, César, não sei das quantas lá, que eram os signatários dessa emenda. E achavam que ia passar. Então, nós iríamos ser os primeiros. Só que foi vetado por um deputado. E aí passou-se, 27 de janeiro de 1891, houve um veto de um deputado. E, nesse caso aí, nós ficamos esperando até 1932. Solange, aqui, por favor. Na página 6, a primeira linha, eu acho que me encontrei. A evitação da subordinação da mulher, a burca, o véu e a gestante bomba. Eu queria esmiuçar isso em pedaços para a gente discutir. O microfone não está bom. Dentro da sua convivência, que eu a tenho como um exemplo de autonomia. Inclusive, eu estou sentindo falta de uma pessoa que é super autônoma, que é sua mãe, que deveria estar aqui presente. Pois é, e ela vinha. Ela vinha, né? Senti falta. Mas a evitação, antes de falar da burca e da gestante bomba, vamos em relação à evitação da subordinação da mulher. A subordinação da mulher é evitável? Essa pergunta, dentro da sua... Eu acho que hoje ela é evitável, ela é factível. Eu tenho, assim, posso estar assim, enganada completamente, mas a gente, racionalizando, a gente consegue fazer não sermos subordinados. Porque a subordinação, ela começa no pensene. Ela não começa no ato em si de ter ou não ter, ou de fazer ou não fazer. É aqui dentro da gente. Então, de repente, eu posso abrir mão, mas eu não estou sendo subordinada. Eu posso abrir mão de coisas que eu quero fazer, para o meu parceiro, para a minha família, para meus amigos, mas é subordinação ou não? Hoje pode ser uma concessão positiva e que não é uma subordinação. Isso eu tenho visto assim, dentro da Conscienciologia. Nós temos várias ferramentas que nos ajudam nesse ponto. Megafoco, priorização, autonomia. Então, Solange, seria uma evitação da autossubordinação. Porque, quando nós estamos falando de subordinação, eu creio que eu posso evitar a minha e ser um exemplo para os demais. Um exemplo.
Exato. Por exemplo, a subordinação da mulher. Por que eu coloquei a burca e o véu? E a gestante bomba. Eu gostaria que você colocasse aqui para nós o seu ponto de vista, inclusive da pseudo-liberdade. Porque eu acho que muitas vezes a mulher acha que ela está com uma liberdade, mas na realidade ela é pseudo-liberdade. Ela dá uma voltinha ali, fica bonitinha como liberdade, como autonomia, mas não é. Se você puder aí... Certo. Vamos, assim, na questão da burca, eu colocaria a mulher ocidental dentro de um contexto em que ela tivesse que estar no meio de milicianos, e esses milicianos sectários, e não só voltado ao sectarismo religioso, mas um radicalismo político. Iríamos dizer que, por toda a autonomia que nós queremos ter, qualquer uma mulher ocidental, ela iria fazer o uso da burca, porque a burca, naquele contexto, ela é uma privação sobre a lavagem de honra, sobre os crimes que acontecem com as mulheres no Médio Oriente. Aqui lá não existe delegacia feminina e não existe um epicentro em que a gente possa se refugiar. Então, muitas mulheres usam a burca. Primeira questão, elas não passam pela revista. Elas não passando por uma revista, porque elas são mulheres e elas estão de burca, elas vão transportar ali armamentos. Elas vão estar sorrateiramente fazendo um ato político. Porque toda mulher que busca autonomia, ela vai tender para o lado da política. Fora o transporte que nós podemos ter entre as roupas, as vestes, o uso da burca, como um miliciano, nós também poderíamos, dentro desse contexto primitivo, que é intertribais, de clãs, sobre o uso da burca, questionar se as ocidentais também não usariam burca para se proteger de crime como estupro. Então, ela não seria reconhecida a ponto de ser atacada, porque é normal, dentre os crimes intertribais, uma pessoa cobrar ao outro, um homem dever para o outro, mas ir lá e cometer um crime sexual com sua irmã, com sua mãe, porque é assim que é cometido esse tipo de crime. Então, a burca como autonomia, ela vai ser usada como uma ferramenta. E é uma ferramenta a ser altamente discutida entre nós, e não aquelas mulheres serem olhadas como tão oprimidas. Elas não são tão... não falta tanta inteligência, mas assim, é uma questão que vai obrigar e que vai ali formatar aquele esquema social. Tá? Você vê que, então, com isso, ela pode ter um status, né? Exato. Através da burca, que é o pseudo-liberdade. A pseudo, né, que ela é uma pessoa autônoma. Ela vai, leva a arma, traz a arma, e aquilo ali dá um status. E sobre a gestante bomba, que é a parte que me toca, eu busquei dentro dessa sociedade que é fanática, não só um status feminino, mas um status humano. E não acabei encontrando nenhum dos dois. E vamos dizer que ser gestante bomba, optar por aquele extremismo, na verdade, usar a política para encontrar o seu fim, marcando realmente, dilacerando com a opinião, não aguentando mais estar dentro daquilo que você não pode mudar enquanto você ainda é considerado frágil ou altamente manipulado. Todo esse verbete mexe muito comigo, porque eu acho até que fez falta, Solange. Tá muito bom. Seria perfeito ainda que eu busquei e revirei algumas páginas sobre a violência doméstica, sobre a violência feminina, que é um dos tópicos que é a ferida aberta entre as mulheres. Poucas mulheres reconhecem, a Lei Maria da Penha você citou, mas poucas mulheres reconhecem que ainda elas são agredidas dentro dos seus lares, né? Então, nós temos uma pesquisa que a cada 5 minutos uma mulher é agredida pelo seu companheiro. Então, a situação da mulher é muito aflitante. E eu, como vivi também dentro de uma sociedade bastante
que é formalizada aos modos viventes de uma tradição milenar, eu venho trazer à baila também que eu já fui vítima de muitos espancamentos, e eu rompi com isso porque eu tenho 2 filhas para dar o exemplo, mas elas realmente assistiram muitos atos de violência enquanto eu estive casada. Então, assim, é uma responsabilidade nossa quebrar com isso, com essa vergonha, porque é uma vergonha a gente dizer assim, olha, porque geralmente a mulher se remete à culpa. Até mesmo os vizinhos, por exemplo, essas situações de agressão foram aqui no Brasil. Então, os vizinhos comentavam, bom, se ela apanha, ela deve estar merecendo. Entendeu? Se ela apanha, ela deve estar... É porque ela pertence a essa classe, porque no momento eu usava o véu. Então, assim, eu não fui nem socorrida na questão, assim, de merecer um socorro, né? Deixa que eles se resolvem. Então, o que acontece? Dentro dessa violência doméstica que eu sofri, que eu trago isso, foi parar em noticiário assim, de polícia, foi, né, falando aqui, Tribuna da Massa, então apareceu, assim, meu nome bem estampado, não meu nome, mas meu caso, árabe muçulmano tenta matar a esposa na frente das suas 2 filhas, Tribuna da Massa, Você viu que a semana passada, pela primeira vez, uma mulher enfrentou ser locutora na televisão com véu. Eles nunca permitiram isso. Esse negócio, o véu, seria aí um ornamento sagrado. Não podia aparecer na televisão. Professor, agora apareceu e mostrou uma moça bonita com o véu falando lá para o povo. Está dando um galho terrível. Professor, não, o véu, no caso, não é aceito. Quando eu usei o véu, realmente, dentro dos veículos de ocidentais, é proibido. Então, assim... A laicidade, só se aplicar a laicidade geral, porque na verdade ela já existe. Então, se o Brasil assumisse. Mas assim, dentro dos canais, a mulher, se você pegar assim, nos canais a cabo, tem as mulheres de véu da TV Al Jazeera, Al-Manar. Al-Manar foi proibida pelo ocidental, não chega até nós. Mas ela pode ser acessada através da internet, porque mas essa agora é nova, é um canal novo. Eu vi na aduana uma moça de véu. Uma moça bonita, apareceu a foto dela. Sim, e é uma escolha. Se a mulher, eu quando coloquei o véu islâmico enquanto muçulmana, eu decidi pôr. Eu decidi pôr e eu decidi tirar. Burca, né? Quer dizer, o conceito. A burca é só militar. Está calor com o véu? Professora, a gente usa seda. Daí a seda, ela tem um frescor, é um geladinho, né? Porque tem... Sim, mas os tecidos, é um costume. Quando eu tirei o véu, eu me senti... Parecia que eu estava nua, desnuda. Eu conto muito isso. Eu tenho um capítulo do meu livro que já está logo saindo. Vai ser logo entregue para editários. Ela está me dando uma comoção a isso, que é o Rasgando o Véu, chama o título. E que encontra o que é vestir, o que é pôr, o que é tirar, e todas as outras mulheres, não só da parte islâmica, agora, mas as judias. É uma criação permanente e ostensiva. Todo mundo vê uma pessoa de véu. Eu acho isso abominável. Sempre achei. Eu acho terrível o negócio. Só que dentro de um contexto é lógico pôr. Um exemplo do que... Eu coloco chapéu para defender minha pele por causa do câncer. Um dia desse estava com calor, eu fui almoçar, tudo sem chapéu, sem nada, porque eu não estava aguentando por causa do calor aqui. Agora veja, o véu tampando tudo, uma pessoa que tem hipertensão, como é que não será isso? Mas, professor, assim, dentro do... A orelha deve queimar o dia inteiro. A autonomia, se a gente falar de autonomia, o véu ele fica autonomia no direito de ir e vir no Ocidente, quando a gente tem que pegar o táxi coletivo, porque não existe o táxi, um transporte, não existe o que a gente entende por aqui como facilidade. Eu vou lá, eu faço o sinal, entro no ônibus coletivo, tá? Ele ainda que é coletivo. Mas assim, no Médio Oriente, entre um bairro e o outro, o uso do véu é uma autonomia, porque você tem, é o livre conduto, que você passa... Só interrompendo, eu diria uma pseudo-autonomia, o véu, porque ela Sim. Não é só de precisar usar... Só que as mulheres querem. Na França, elas saíram, em passeata contra a laicidade, as mulheres se movimentam para o direito do uso do véu,
Elas querem o direito de entrar nas universidades da França e não são os homens que estão atrás dela impulsionando a essa revolução. Na sua área, lá na sua cultura, não tinha infibulação, não, né? O processo da mutilação sexual feminina. Tem. Até hoje tem na... Ainda tem. Ainda tem no Egito. A última vez que eu Egito. estudei, tinha 28 países que ainda fazem isso, que cometem esse crime. Ainda assim. E tem alguns que é infibulação total, tem até costura do processo vaginal. Sim, exatamente. Mas é uma loucura. E o que é pior disso, professor, é a própria mulher. Ela procura, Ela mesma segura a própria ela filha. não alcança status na comunidade. A mulher ela tem um Isso papel é que eu execrável, acho por isso que a horrível. mulher merece essa Ela não tem outra subjugação. saída para ela. É. Ela não vê outro jeito. A mulher é prisioneira dela mesma, tanto que eu acho que a mulher dentro dessa busca, ela é presa pelos próprios sentimentalismos, pelas próprias manipulações, pelas próprias autossabotagens, por aquilo que elas mesmas são Tem piores influência dentro umas das outras também, que é muito forte. Exatamente. As mulheres influem nas outras. Autossabotagem, nós mesmos temos que reeducar, e nós, mulheres, é que educamos os homens. Então, se existe uma vocês sociedade... é que dão a luz aos homens. A luz e que educamos. Piora, Então, é dar a luz. Exato, mas não é dar a luz porque deu a aula para ele, não. Deu a vida para a pessoa. Isso é um negócio mas sério. Eu estou contar aquele caso. Tem casos assim horríveis. Uma pessoa aqui em Foz do Iguaçu, muito estudada, viajada, um bom nível cultural, conhece o mundo inteiro, tem 2 filhos, um homem e uma mulher, um menininho e uma menininha. Aí eu estou conversando com essa pessoa, então, estou pensando na escola dos meus filhos. Que ótimo. Então, mas olha, Mabel, na verdade eu só estou preocupada com a escola dele. Com a escola dela, não. Eu falei, mas por que não? Não, porque ela não precisa estudar muito, ela é mulher. Nossa Senhora. Aí eu falei, não, professora, essa é uma mulher, é a mãe. A mãe, ela não é islâmica, ela não é nada, tá? Ocidental. Aí eu falei assim, o que a sua mulher precisa então? Ela falou assim, academia de ginástica. Tô falando sério, professor. Isso é sério, ano de 2011. Foz do Iguaçu, Brasil. E eu tenho um exemplo também agora, Foz do Iguaçu, Brasil, é o seguinte, a autonomia da mulher é cartão de crédito. Eu dou o cartão de crédito e ela está livre, está autônoma. Eu ouvi isso, não é história. Culpados somos nós ainda, Solange. Culpadas ainda da nossa prisão, ainda é nós mesmos, nós mulheres. Porque é fácil lançar os homens e o machismo deles, enquanto nós mesmos não cooperamos, nem mesmo com as nossas próprias filhas, em relação a elas terem uma autonomia. Eu ouvi do meu pai, ele é homem, ele vai nessa festa, você não vai. Não, ele é homem, ele pode. Eu quero para minhas 2 filhas dar algo diferente. Pode ser o início, mas está nas nossas mãos essa... Muita razão tinha aquele meu amigo em Minas Gerais. E a gente, documento é no papel, não é na virilha. Ele tinha razão. Documento é no papel, o que às vezes existe geral, não é na virilha. Documento, quer dizer, genitália não é documento para ninguém, não. O documento mesmo é da pessoa, do papel, a documentação dela, o tipo que ela é, o que ela fez. É sexo. Eu tenho própria experiência de uso de véu. Durante o meu tempo de religiosa, eu usei 18 anos. Seu era véu católico. O véu não começou no E quero dizer a vocês que enquanto eu usava o véu, eu me sentia fora de toda a realidade. Porque, em primeiro lugar, não era só o véu, era um rufo, que eles chamavam, que tapava da testa e aqui. Não se escutava bem e não se olhava pelo lado. Eu só enxergava o que estava na frente. E isso fez com que... É a bitola. Eu tivesse... Não, é a bitola. A bitola vem disso. Me sentia assim... Olha... Eles diziam que nós tínhamos que ser cultas e santas. E eu entendia sempre curtas e santas, porque... Não,
não enxergava além. Escuta, eu tratei das irmãs de caridade, que era chamada irmãs de caridade, que eram as freiras, você sabe, aquelas que não podem nem olhar para os outros. Então elas tinham um processo no dente, a gente como dentista ia lá para atender, e elas não olhar para você, ia ficar de olho fechado. Sabe? Essas freiras eram pior ainda, verdadeiros bichos, vivendo separados da humanidade. Dava até pena. E outra coisa, elas não faziam muita coisa para os outros, pelo que eu vi, era mais entre elas só para sustentar a vida. Mas não era em favor dos outros, não. Agora, essas freiras, ninguém podia chegar perto, você não via, ninguém conhecia. Agora, o dentista era obrigado. Então, elas pediam para arranjar dentista, mulher. Às vezes não tinha, a gente tinha que ir, né? Ela fechava o olho, nunca parava, conversar com você sem, de olho fechado, sempre todo. O senhor conheceu Notre Dame. Eu fui freira do Notre Dame. De Ipanema, que era a alta sociedade. Nós tínhamos duas classes, né? Eu era do povo, e elas eram da alta sociedade, que trabalhavam com o povo mais... Agora, o convento de mulher é uma coisa terrível. Não há dúvida. Não é fácil. Eu tenho mais uma experiência a colocar a respeito das mulheres. Eu, muitos anos, trabalhei com o movimento de mulheres. E posso dizer a vocês que, realmente, quem faz o homem discriminar a mulher, na maioria das vezes, é a própria mulher. Porque ela começa desde pequenininho. A menina vai para a cozinha, a menina cuida disso e daquilo. O menino não precisa, vai jogar bola. E isso nós fomos trabalhando muito com as mulheres, e elas começaram a fazer experiências. Hoje, eu tenho dentro da minha casa uma pessoa que partilha comigo. Não é que lavar louça eu que tenho que lavar, roupa eu que tenho que lavar, varrer a casa eu. Não, nós trabalhamos junto. E isso foi acontecendo através de muitos anos de experiência, porque o meu companheiro foi uma das pessoas que acompanhou essa mudança. E nós trabalhamos muito com a mulher da roça, mas as mulheres da cidade, eu acho que muitas também já através de estudos, através de debates, eu acho que as coisas estão mudando, lentamente. Realmente a mulher que educa o menino e a menina. Mas olha, professor, poderia comentar mais sobre os mnemonistas citados na tertúlia de ontem? Em alguma tertúlia anterior já foi abordado algo sobre eles? Eles são facilitador do acesso à parapsicoteca? São. Você tem que olhar aí, olha nos meus livros e também na enciclopédia, tudo que a gente fala sobre memoriologia e holomnemônica. Aí a gente fala dos mnemonistas. Agora, o que é que se passa? Esses aí são muito, vamos dizer, dedicados ao processo de registro das coisas. Então, eles estudam o processo da memória do ponto de vista da retenção. Então, por exemplo, a inventariologia da situação, o balanço daquilo que existe, o problema de conhecimento, de cognição, não é só para a psicoteca. É o processo da sabedoria, tudo isso aí tem com eles. Geralmente são consciências que têm nível avançado para trabalhar nesse nível, para poder atender os outros e fazer assistência através do processo de memória. Eles conhecem muito os problemas, geralmente, decorridos, ou que decorrem, ou que nascem devido de estudos mnemônicos, do jeito que acontece na epilepsia, por exemplo. E eles sabem como é que faz para ajudar. Agora, há muito tempo que eu não vejo eles aparecerem por aqui. Professor Valdo, no verbete do dicionário, na evoluciologia, na página 16, não sei se o senhor já explicou um pouco mais a diferença entre o paravínculo intermissivo e a cláusula pétrea da autoproex. Na evoluciologia, página 16. Evoluciologia. No finalzinho. Né?
Qual que é o verbete que você está falando, hein? É que eu cheguei e estava ali em cima esse aqui, eu achei. Ah, eles não tiraram Eu caí esse de lá de cima, paraquedas não aqui, é? então. Vocês não tiraram? Hein? Não, peguei. Quer dizer que tem 2 hoje? O Então... que é que você quer saber aqui? Não, basicamente. Era de manhã esse, então. Esse aqui é de manhã. Não, eu só queria Eu não saber. sei se vai ser amanhã, O que vocês resolveram? Foi a turma que pediu para distribuir o outro hoje. Vocês não estavam aí. Esse negócio precisa de haver mais comunicação entre vocês. Eu falei para a turma falar. Entende? Agora, põe esse então amanhã. Está entendendo? Agora, ó, avisa para mim. Por favor. Então, o que você quer saber? Eu aguardo até amanhã. Então. Não, você que sabe. Não, vamos aproveitar o embalo aqui. Só que fala do paravínculo intermissivo e cláusula pétrea da Proex, né? Mais ou menos a gente entende o que é um e o que é o outro, mas o que o senhor colocaria como diferença principal entre cláusula pétrea e paravínculo intermissivo? Qual é a principal diferença que o senhor faria disso? Assim? Paravínculo é aquilo que a pessoa guardou, que ela trouxe da intermissão. A cláusula pétrea é aquilo que ela colocou quando eles falaram para ela, que ela indagou, ela mesma perguntou, como é que vai ser a minha programação de existência? Então eles falaram para ela, olha, o mais importante é isso. Às vezes não tem nada que ver um com o outro, tudo é diferente. O vínculo é aquilo que marcou a retenção, a memória da pessoa, que ela veio para cá com isso. Agora, ó, você viu aí o outro, o megatematologia? Isso não é. Esse aí que é o tal, que é o que o povo pediu. Ô, João Paulo, você olha esse também aí, tá certo? Confio em você. Eu vou dar uma olhada aqui agora. Tá bom. Alô, Solange. Na página 6, sinergismologia, o sinergismo nosográfico, carência afetiva, descontrole financeiro, na segunda linha de baixo para cima. Você poderia aprofundar um pouquinho mais? Por favor? Certo. Quando nós estamos sem a nossa autonomia financeira, a nossa autoconfiança em dia, já tendo feito o nosso dever de casa, ou pelo menos estando em dia com o dever de casa, o que acontece? As carências chegam e a mulher, vou dizer aqui do nosso caso, né, de nós, a carência afetiva, ela pode ser tanto vinculada ao quê? A um descontrole financeiro. A mulher vai, pega o cartão de crédito sem o suporte do parceiro, né? Quer dizer, não tem ninguém para pagar, e gasta, e compra, e divide. Aí chega aqui, vamos dizer um exemplo, né? Chega aqui no CAEC, milhões de cursos, divide mais 10 cursos. No final do mês, com as roupas, com a decoração da casa e os cursos, somou, não deu o salário que ela teria que pagar. Agora, isso que eu estou falando, gente, não é assim, hipótese, não. Eu tenho feito aí, né, assim, consultorias, né, e ajudo aí na OIC, e é muito sério esse problema. Nós temos que tentar ligar as nossas carências, mudar de bloco e não entrar nesse descontrole financeiro. A minha sugestão sempre é o seguinte: você tem um cartão de crédito, pega o cartão de crédito, joga fora ou põe numa gaveta, trancada, 7 chaves, esconde, tira da carteira para você não cair em tentação, até você ter o controle, né, de ter o cartão. Você pode ter 10 cartões de crédito e não gastar. Isso que faz a autonomia financeira e o pé de meia. Porque se a gente ganha, vamos dizer, R$2.000, mas se você gasta 2.100, você não está fazendo pé de meia nenhum.
Então, você tem que gastar, você tem que guardar 20%, então vamos fazer uma meta. Vai lá na Apex, o Loche ajuda lá, né, no programa lá, o que eu vou gastar, quanto que eu vou guardar. E tem aí os outros, né, tem vários cursos, o Everaldo com o Jarbas, né, que tem as ações aí. Pois é, então, gente, quando eu vejo esse tipo de situação com os nossos colegas aqui, né, caindo numa armadilha dessa, é preocupante para mim. Eu fico preocupada no sentido da gente alertar que não devemos ter o que a gente não tem controle. Se eu não consigo andar de bicicleta e vou cair, vou me quebrar toda, esquece a bicicleta agora. Parte para outra coisa. E é o mesmo caso do cartão de crédito. É uma arma. Ele pode ser o facilitador, mas é uma arma também, e para a gente cair na carência afetiva. Professor, tentei fazer a técnica da reflexão de 5 horas, mas fiquei meio perdido sem saber como proceder. Poderia, por favor, me explicar melhor como fazê-la? Não, você é o seguinte, você vai arranjar alguns temas para começar que você precise decidir na sua vida. E que você ainda não pensou muito naquilo. Então, você pega o tema principal e vai pensar sobre aquilo. Agora, começa a pensar, remoe o processo, torna a levar, faz comparações, faz cotejos, associações de ideias com o assunto, até você ter uma definição do que você acha. Agora, se prepare para ver se tem alguma inspiração na hora, como é que vai ser, as energias no momento, qual o holopensene que você criou para aquilo. Cria um ambiente adequado para receber inspiração e intuição sobre o assunto. Isso aí, então, você pode decidir uma opção de coisa e vai começar a dar mais valor para a sua reflexão, a sua meditação, o seu processo do solilóquio. É você pensar com você mesmo. Professor, estou ajudando uma criança de 5 anos, conhecida minha, que parece estar com assédio grave, talvez até com poltergeist. De que maneira eu posso auxiliar melhor? Exteriorizar boas energias ajudará no caso? É lógico. Olha aí o arco voltaico. Seria melhor indicar um centro espírita para ajudar ela e a sua família? Aí é com vocês, aí você tem que estudar. O trancamento da mediunidade seria uma alternativa? Não. Trancamento é assédio. Trancamento é o seguinte, é aquela pessoa que eles faziam, a pessoa era muito doente mental, louca. Então chegou um português, sabe, o Muniz, Ergas Muniz, e criou o negócio de dar um chega para lá na pessoa. Então fizeram até cirurgia na cabeça, depois criaram esse negócio de dar choque elétrico na cabeça da pessoa. Então, eles têm a seguinte solução. Ele pode ficar brabo, avançar nos outros. Então, para a gente poder suportar a presença dele, a gente não chega para lá, que é o sossega-leão, mas a pessoa vira vegetal. Então, veja, na questão da trancamento da mediunidade, isso é um processo de assédio também. Então, a criança está muito excitada, cheia de coisas, começa a dar ritalina para ela. Isso mata o cérebro, porque está em desenvolvimento. Isso é um problema. A mesma coisa. No espiritismo, aí, às vezes, nessas religiões sincréticas, essas seitas africanas, etc., tal, de crendice africana, eles também fazem esse trancamento dos terreiros. Agora, isso, a pessoa fica, vamos dizer, volta a uma condição vegetal. O nome disso, eu tenho até um nome, chama casca-grossismo. Depois ela tem que desenvolver isso. Para desenvolver, ela tem que trabalhar com energia, estado vibracional, a vontade dela e acabar com os assédios. No espiritismo e nessas crenças, eles fazem isso, tranca a mediunidade, para comandar a pessoa. O guia cego comanda. Então, é um problema de mexer com os pauzinhos para fazer, você está entendendo? A marionetagem. É a marionete. Isso aí é uma coisa totalmente anticosmoética e errada. E o espiritismo admite isso em muitos casos.
Não, é preferível isso do que ele atacar alguém. Mas não, isso não é solução. Tem que arranjar alguém, alguma coisa que seja bom, não pode ser isso. Pode ocorrer um movimento pendular do machismo extremado ao feminismo igualmente extremado nesse processo de autonomia ginossomática? O que você acha? No início, nos primórdios aí dos movimentos, né, 1960 e 70, realmente houve extremismo que o próprio movimento era tido assim, feminista, e era pejorativo, feminista. Hoje nós não estamos falando mais de feminista, nós não precisamos mais disso. E o importante é esse sucesso dessa mudança, é a mulher ter começado a estudar. Sem a parte intelectual concentrada, focada, eu acho muito difícil a gente sair da subjugação, acho difícil sair da subserviência e da dependência do sexo masculino. Eu acho muito difícil, porque a gente vai estar sempre naquele caso, não precisa estudar, porque eu vou arranjar o príncipe encantado para casar. Ou então, mesmo que no caso, sou dupla evolutiva, mas ele me sustenta. Então, a gente tem que ver, cada caso é um caso, mas a gente tem que fazer a nossa parte, nosso dever de casa. E é por aí que a gente vai criar, então, vai chegar num patamar de independência, de interdependência, porque a independência e a dependência são patológicos. Solange, na página 6, na efeitologia, o primeiro efeito, o efeito de tirar o máximo proveito dos trafores da consciência mulher. O que você pensou aí que trafores seriam específicos? Eu acho que nós temos, assim, eu sou, assim, bem feminista nesse ponto, né? Sempre fui, apesar de sempre ter lidado com homens. Mas, assim, lidar com homens não significa que você precisa estar com o bigodinho aparecendo, ou a gravata e o terno escuro, similar ao sexo masculino. Então, o que eu acho? Eu sou fã da gente mesmo, né, modéstia à parte, porque nós temos, assim, olha, o detalhismo. Se nós pegarmos o detalhismo, olha que coisa, que ferramenta positiva para nós podermos trabalhar as nossas pesquisas, autopesquisas e a nossa assistência. Sem detalhismo, a gente não chega em lugar nenhum. Outro que eu acho, acolhimento. A mulher é acolhedora, por natureza. Desde os primórdios lá nos primatas, né, vamos dizer assim, quando a gente estava na caverna, nós é que acolhíamos, nós é que ficávamos ali com os filhotes, tomando conta deles, enquanto o nosso homem ia caçar. Hoje não precisa mais disso, mas nós temos esse traço forte, né, o traço forte do acolhimento. A empatia. Eu acho que a empatia é inerente também, eu estou falando tudo assim, de modo geral, né, do sexo feminino. A grupalidade, nós sabemos trabalhar em grupo, sim, nós gostamos de trabalhar. A competitividade masculina, dentro do meu entendimento, é diferente da mulher. A mulher, ela compete com a outra, compete sim, mas a grupalidade dentro do trabalho, ela não quer almejar só ela ali dentro. Ela quer trabalhar em grupo. Eu acho que isso aí também é um ponto forte nosso. Então, a comunicabilidade. Vou dar um exemplo aqui que a Sheila, né, falou comigo, comentou comigo quando ela esteve lá em casa, sobre a comunicabilidade. Quando ela estava lá no Talibã, fazendo o trabalho dela, Hezbollah, desculpa, meu Deus, mil perdões. Ato falho, ato falíssimo. É igual chamar Paris, capital da Espanha, né? Mas, é muita coisa, né, para falar aqui. Mas veja bem, a comunicabilidade. A mulher lá, quando ela tinha a pseudo-liberdade, mas que para elas era liberdade, qual que era o trabalho que elas faziam melhor lá? Ela vai me responder, fala aí. É a comunicação. É a comunicação. Então, ela era relações públicas do partido ou da região. Sim. Fazia
a diplomacia, né? Sim. Você podia falar também quantos anos você trabalhou com homens, inclusive em relações internacionais, com negócio e muito interesse internacional. Fala isso. Quantos anos você trabalhou? Eu trabalhei com isso. Mulher no meio daquela homaiada terrível, cada um terrível. Raposas Você encaminhava até navio inteiro. Explica o que você fazia. Eu trabalhei nesse setor durante 30 anos da minha vida. Então, 50% dela eu convivi com homens. Fui tradutora, né? Eu era professora de inglês, depois eu fui intérprete, professora, porque o meu chefe, ele tinha um cargo maravilhoso, mas ele não falava inglês. Aí eu até coloco aqui poliglotismo, né? Que abre a cabeça. E no início, quando eu falei assim, gente, mas como é que eu vou fazer? Vou mexer com aço, com minério de ferro, ferro gusa. Para mim isso aí, eu era professora de inglês, de curso, né, de curso de línguas. Como é que eu vou chegar e poder traduzir isso? Então eu comecei a aprender. Eu entrei na persistência do aprendizado para eu poder traduzir. Primeiro eu tinha que entender a coisa, para depois traduzir. E aí eu passei a ser, né, uma deles. Eu era concorrente dos meus... Não, e às vezes você que comandava até a carga do navio. Eu comandava, exato. O navio inteiro. Exato. Os navios saíam aí eram toneladas, isso né? Isso é coisa de mulher. Não, eu chegava... Você pensou? Não, isso não é coisa de fazer mulher. A carga de navio... Coisa de mulher. Em São Luís do Maranhão, quando foi o meu primeiro embarque solo, né? Quando eu já comprei a carga e eu tive que ir lá para checar. Então, eu sabia chegar com a carga no terminal, carregar para o navio, subir o navio. Cada homem de 2 metros, você olhar para cima. Agora, eu estou falando navio de 100 mil toneladas, né, gente? Não é aqui de passageiros, né? Aqueles... a granel, né, que a gente chama. Grandão. Aliás, né, um parênteses aqui, eu não sei se você sabe, que a nossa amiga da Austrália trabalhou comigo. Eu sei. Lá em Belo Horizonte. Essa aí já esteve em todas. Ela sabe. Ela é Globetrotter. Então, com isso, eu tive que adquirir algumas características boas dos homens, que é essa parte da objetividade. Às vezes eu fazia um e-mail, mas eu desmanchava 2 vezes, porque eles me falavam assim, Solange, seja objetiva. Você não está escrevendo demais. Responde só o que tem que estar perguntando. E com isso eu fui treinando a fazer, a escrever, a negociar como homem. Concisão. Exato. Mas o negócio dos navios, Aldo, realmente, hoje eu não sei como é que eu dei conta. Eu lembro que você ia pegar, eu tinha algumas coisas para fazer com ela, falei assim, agora não posso, que eu tenho que acertar lá, que a carga inteira daquele navio tem que enfrentar aquele povo. Aí ela ia para lá para ver o que é carregar o navio inteiro. Eu tinha que carregar. E a responsabilidade... Você é uma estivadora, eu falava. Estivadora. E outra coisa, responsabilidade toda minha, né? Porque o navio chegava, se a carga não tivesse pronta... O melhor é que esse povo geralmente é tudo grandão. E ela baixinha olhando. Miúda. E tinha que ir de sapato baixo. Andava no povo todo. Solange, conhecendo agora a sua história em relação a se comunicar como homem, né? No e-mail e tal, e ainda em processo da comunicação, que na qual você citou a mim em relação a estar na Hezbollah e é o motivo qual que a mulher opera dentro desses regimes é a comunicação, levando em conta que agora a gente entra numa pensionização por ser 11 de setembro, então a América vai entrar numa comoção e reviver e tantos anos de 11 de setembro, nós estamos aqui na 7ª linha que você escreveu brilhantemente, a relevância da coerência para a política, página 6, na 7ª linha. Então, repetindo, a relevância da coerência para a política grupo-kármica cotidiana para alcance da policarmalidade. Então, relacionar isso à sua comunicação objetiva e a esse holopensene que a América vai entrar em comoção dentro dos veículos na qual a gente está exposto de comunicação sobre o 11 de setembro e essa sua defesa ser justamente hoje, nessa mesma data.
Nós somos seres políticos, né? O homem, o ser humano é o ser político. É a terceira vez assim, que eu dou agora um outro enfoque para a mesma questão. Essa relevância da coerência para a política grupocármica é justamente o seguinte: nós temos que iniciar esse diálogo, essa comunicabilidade dentro de casa. Se quem não tem casa, vai aonde tem ali, o mais próximo. Dentro de casa, sim, é o mais próximo. E se nós não conseguirmos, no dia a dia, fazer esse dever de casa, entendeu? Nós não vamos chegar na policarmalidade para poder trazer o pessoal, ajudar, assistir. Como o professor Valdo, né, tem comentado aí desde a semana passada, né, colocando aí uma porção de coisas na nossa cabeça para nós pensarmos na próxima vida. E a segunda de soma, nós vamos estar prontos para ser líderes. Como é que nós vamos ser líderes se nós não tivermos a autoconfiança, a comunicabilidade, a assistência, tudo junto? Como é que nós vamos comandar lá? Tira ali, decisão rápida. Nós temos que fazer alguma coisa, não vai ter ninguém ali perto da gente. E lá a mulher pode ser homem, o homem pode ser mulher. Exatamente. Isso aí é uma bênção, né, que a gente vai ser. Solange, Rosa aqui. Na página 5, gostaria que você comentasse um pouco na citaciologia sobre Helen Keller, sobre o voo dela. Você fala sobre o impulso de voar, o voo dela em relação à sua autonomia na própria linguagem. Gente, eu fiquei encantada com a Helen Keller, viu? Sugiro aqui, todo mundo pegar esse livrinho aqui, A História da Minha Vida, que foi o primeiro livro dela, e dar uma lidinha para a gente começar a pensar o que é uma consciência realmente, eu diria assim, evolutiva, assistencial, desperta, para não falar assim com a hipótese de ser uma serianona. Eu fui procurar aqui trafores da Helen Keller para poder fazer aqui essa citaciologia, e eu achei assim 20 trafores e 2 trafais, que eram, só para ter uma ideia, 3 páginas de trafor. Era economia, é o trafal dela, mas ela não lidava muito com dinheiro. Cega, surda, né, gente? Então, só para parênteses. Então, isso é um trafal, mas foi o máximo que eu conseguia. E o senso de direção, cega e surda. Então, ela não tinha senso de direção, às vezes. Então, eu não consegui chegar. Ela está aqui comigo, né? Está junto aí, Então, Rosa, voltando aqui, ela consegue nos dar uma coragem, uma autonomia, sabe, própria dela, cega, surda. Ela conseguiu se formar em Radcliffe, nos Estados Unidos, uma americana, num período de 1880, que ela, né, nasceu, até 1968, quer dizer, ainda estava, a pílula estava começando a aparecer, ela já tinha dessomado. Então, ela, tudo para ela, quanto mais pedágios tinha, dificuldades que ela tinha para se formar, para ser uma pedagoga, para falar, aprender a falar, mais ela tinha coragem. Então, o que dava para ela, a poliglota aqui, 4 línguas, muda, surda, aos 19 meses. Então, vale a pena a gente ver que não adianta a gente engatinhar se a nossa meta, a nossa proex é voar. Voar no sentido de abranger mais a multidimensionalidade, começando daqui agora. Solange, você concorda comigo que no caso, por exemplo, ela na falta de 2 sentidos, né, que é a visão e, no caso, a fala, ela fez a autossuperação através do tato e do olfato. Então, o sentido de direção dela, ela alcançava através do vento no olfato, pelo olfato, e também pelo tato. Ela se localizava onde ela se encontrava, né? Agora, uma cega surda muda, escreve 14 livros, o que nós estamos fazendo aqui, gente?
Eu estou falando isso primeiro para mim, né? Eu estou falando, pensando alto. Poliglotismo, falou 4 línguas. Falava francês. Se vocês irem para o YouTube, vocês vão poder ver as palestras que ela deu, reais, né? Ela dando palestra, com aquela dificuldade de falar a língua materna dela, que era o inglês, mas é uma mulher assim grande, ela fica grande, a energia dela expande no próprio vídeo. Está no YouTube, pega lá Ellen Keller que dá os vídeos de algumas conferências que ela deu. E memória incrível, assistencialidade, uma pessoa que chega e fala assim, aos 11 anos, não, em vez de você me dar um cachorro, que ela adorava animais, dá um cachorrinho lá para o Tommy, que ele é tão brilhante e alegre como a minha, e ele vai ajudar a trazer luz para ele, que era um menininho também cego. Então ela mesma abria a mão aos 11 anos. E o guarda chegou uma hora lá, matou o cachorrinho dela, que ela tinha de estimação, não sei porquê, se ele se enfesou com o cachorro, e ela chegou assim, nossa, mas se ele soubesse como esse cão é maravilhoso, não teria matado esse animal. Veja a profundidade desses sentimentos dela, né? Então, eu acho que ela tem muito de autonomia, um exemplo para nós, se a gente puder tirar alguma coisa aí para chegar na desperdicidade. Solange, aqui Tânia. Na holotecnologia, página 7, explica o que você quer falar com a terceira teca. A biblioteca, inclusive, já está aqui na nossa holoteca, é a teca dos artefatos da liberdade. Já existe lá. Tá? Então, quando tiver o mega centro cultural, a mega holoteca, provavelmente essa teca já vai estar lá. Ok, obrigada. Professor Waldo, no verbete correto agora, então, mega tematologia, o senhor, basicamente nesse verbete aqui, o senhor traz a ideia de nós escolhermos os mega temas prioritários para trabalharmos na próxima intervenção. E abrir os peitos, meter os peitos, jogar o sutiã à distância e enfrentar. Porque hoje nós já trabalhamos com alguns temas específicos, a gente teria os mega temas prioritários para... Esses são os mega temas. Você tem muito tempo, tem muitos anos aí pela frente para você ficar doutor, up to date, atualizado sobre o processo. Destes temas, desses 60, o que o senhor salientaria mais fortemente em termos de pré-intermissiologia? Isso aí depende da pessoa, né? Cada um tem que ver a ficha. Por isso que a gente fez. Não adianta dar palpite nisso. Agora, o caso aqui é que são 491 temas que eles colocaram. 87 pessoas. Entende? Ao todo são 870 temas. Tinha 491 diferentes. Entende? Agora, eu separei os 60 primeiros e estão fazendo a análise para a pessoa ver. Com esses 60 já dá uma ideia, bem do que é que a turma, de modo geral, está pensando. A gente está respeitando vocês. O show aqui é com a participação da plateia. Tá certo? Agora, é sério. Isso é uma das coisas mais sérias que nós já fizemos. Até de teste, esse aqui é um dos melhores testes que eu já fiz até hoje. 87 pessoas só, mas valeu. Agora, isso vai repercutir em favor do povo todo. E esse aqui é mais um verbete do dicionário. Agora, ele tem relação direta com o mega conceitologia, o outro verbete que a gente debateu aqui no dia 23 do mês passado. Está no caminho. Nós estamos crochetando a situação para fechar o círculo em torno de vocês. Vocês estão encantuados.
Então, o senhor deu a dica e agora está indicando também como chegar lá. Olha, só falta agora eu engolir para vocês. Isso eu não posso. Vocês é que tem que deglutir. Eu já estou dando mastigado. Pensem bem. Caminha por aí. Solange já está a femininologia, aqui nessa penúltima linha, depois continua lá, a nobelista e ambientalista queniana Wangari Maathai, etc. Você podia dar os detalhes desse exemplo de coragem consciencial? Arlindo, essa mulher também é uma outra, assim, um fenômeno dentro da história que eu tenho lido aí das mulheres. Uma queniana que foi Prêmio Nobel da Paz em 2004, ela dessomou o ano passado. Nós já estamos com um busto aqui da Wangari Maathai, aí na Aldeia dos Gênios. E a Cristiane Ferraro, ela fez um trabalho, uma síntese da vida dela incrível, uma análise conscienciométrica da autobiografia dela. Ela foi uma ativista também social, entrou na política, ela veio de uma tribo, né, do Quênia, estudou, fez a universidade, foi para os Estados Unidos. E, assim, a força dela com relação também ao meio ambiente, né? Que como é que chama? Ela montou, né? Ela formou a Wangari Maathai, ela formou uma empresa, né? Para plantar árvores, para ajudar as mulheres a ter algum provento. Então, hoje, esse trabalho que ela fez há 40 anos, ele está lá, vivo. Que é e outra coisa que eu achei interessante é a resiliência dela. Ela caía, ela foi presa, ela subia. Então, a facilidade, essa resiliência, que é também um aspecto importantíssimo para nós todos, aí eu diria homens e mulheres, né, ter essa resiliência. Todo mundo tem erros, todo mundo tem sucessos. Todo mundo erra e todo mundo acerta. E ela foi a postura dela, ela foi separada do marido, julgamento, na condição de mulher na África. Então, é bem interessante. O livro dela também chama Inabalável, a autobiografia dela, vale a pena dar uma olhada nela. O movimento chama Cinturão Verde. Se olhar no Google aí, acha. Teve, né? Teve uma heterocrítica sobre ela, a Mabel está falando aqui, sobre o livro dela, Inabalável. Houve heterocrítica. E na década de 70 que ela fundou esse movimento do Cinturão Verde, Green Belt. Então era ambientalista. Bom, está escrito que é ambientalista. Está escrito. Obrigado. Nessa mesma página, Feminologia, você podia falar um pouquinho sobre a filósofa Hipátia? Ela foi também uma mulher que vale a pena a gente estudar um pouco, né, a personalidade dela. O pai dela era um cientista e ela acompanhou o pai, né, nos trabalhos. E ela, aqui eu digo, né, que ela era 355 a 415 na era cristã, né? Era comum, desculpa, ato falho. E é o exemplo da autonomia intelectual. Imagina, naquela época também não tinha muitas mulheres, né, nessa área de filosofia, não, como é que chama? De matemática, astronomia. E ela acompanhou, o pai ajudou, deu a base. Você vê como que é importante, né,
essa assistência, grupo kármica que eu venho falando aí ao longo desse verbete aí, né? Quer dizer, uma hora você é o pai, você ajuda, uma hora você é o filho, você ajuda o pai, e aí vai fazendo as trocas interessantes, e a gente às vezes não entende por quê, e lá na frente a gente vai entender mais, porque a nossa cabeça é bem reduzida, né, para entender esses processos. Mas ela lá no ano 300 já estava também, né, com essas ideias aí de trabalhar fora, de estudar e não ficar só nas banheiras, né? Fazendo uma correlação com... ela não estava só no bem bom, né? Em Solange, fazendo uma correlação do que foi exposto por você, trabalhando entre homens, ela naquela época, ela teve uma força presencial de se posicionar, a maioria, todos homens, né, filósofos, e ela com seu posicionamento dentro da teoria que ela estava introduzindo. Né? Eu acho que trabalhar entre homens e mulheres, a gente não tem que ter assim, tem que desmistificar isso aí, sabe? Porque todo mundo é ser, é uma consciência. Se a gente entrar com essa filosofia, todos nós somos consciências e vamos tirar proveito, vamos usar, igual a Elizabeth I, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela tirou vários proveitos ali do perfil masculino para ela poder reinar 40 anos na Inglaterra. Eu diria que ela seria um exemplo de autonomia política. E ela conseguiu. Ninguém achava que uma mulher ia conseguir ser rainha da Inglaterra naquela época. Veja bem. Não. Igual a Helen Keller. Ela passou na universidade e o pessoal falou assim, não, a senhora passou, mas vamos fazer o seguinte, desiste disso, isso não é para você. Ela perdeu 1 ano da vida dela por causa dos próprios diretores da escola. Falaram, não, você passou, mas deixa isso para outras pessoas, isso aí não é para você. E ela, persistentemente, com consciência, com vontade, com mega foco dela, ela foi embora. Então, a gente tem que pegar esses exemplos aí de persistência, né? Para a gente poder chegar onde cada um quer. Cada um tem uma ProEx, e a ProEx é aquilo ali. Agora, qual que é o ideal? É visar o seguinte, o que é melhor? Onde eu vou assistir mais gente? Como é que eu vou fazer para agilizar o meu pé de meia mais rápido, para poder ajudar melhor, antes de ficar gagado de todo? Porque não adianta eu começar a querer ajudar os 90 anos de idade, eu não estou lembrando que aquela ali é a Kátia. Aí como é que eu faço? O alemão chega e fica. O alemão é o Alzheimer, tá? Não é você não, York. Chega o alemão e a gente está lá, né, querendo agora assistir os outros. Então nós temos que questionar enquanto a gente está aí com toda essa força, né? Solange, tudo bem? Parabéns pelo verbete, viu? Parabéns por ter me ajudado, porque a ideia, viu? Só que um minutinho, gente. A Cris foi a que me inspirou o título desse verbete. Foi ela que falou, não, vai fazer autonomia. É a sua cara. É a sua cara mesmo. Foi mesmo. Você falou isso para mim, eu fui. Falei. Então, Solange, aqui na primeira página, na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, você colocou assim, ó, a valorização, a crítica da opinião alheia prejudicando a liberdade pessoal de agir. Não sei se você já comentou, porque eu cheguei depois. Não. Mas eu vejo que isso é um dos problemas femininos, essa valorização da opinião alheia. Exato. E acaba que ela não faz o que ela pensa fazer, que seja melhor fazer. Exatamente. Isso atrasa a nossa evolução. Porque o tempo que você vai gastar de ficar se preocupando com o que a outra vai falar e pensar, e você ter que agir, você já perdeu tempo e energia. Não adianta. A gente tem certas normas que nós temos que seguir. Nós vivemos em grupo, em bando. Então não adianta querer também fazer tudo que você quer. Chegar aqui e pintar o cabelo de amarelo e achar que está tudo certo. Talvez aqui não, mas se você for para uma praia em Búzios, pode ser que seja legal isso aí. Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de ter críticas, sim, receber as heterocríticas, muito bem-vindas. Eu, pelo menos, acho que me ajuda muito
as heterocríticas, mas nós não podemos ficar preocupados com a opinião alheia. É bom para mim, estou ajudando as pessoas, a minha cosmoética está alinhada com o meu pensene, acabou, esquece o resto. Boa. Mas olha, você já começou o outro verbete? Ah, sei. Precisamos de ver isso aí. Preciso falar isso com a Dulce, conversar com ela aí, ver. A Dulce, a Rosa. Vamos ver o que você faz. Nós esperamos mais uns 100 verbetes. Tá certo? Mais uns 100. Olha bem. Pois é, você agora. Não, eu você está disponível, parada. você não pode falar. Você não está mais armando nenhuma carga de cargueiro. Você pode fazer. Parabéns. Nosso comercial, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 58 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Temos os recados da Juliana sobre o curso Heterocrítica, a Mara sobre o curso Opção pelo Autodesassédio, a Cristina sobre o curso Teáticas do CPC e a Marilza sobre o debate no CAEC. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nossa mensagem é para você que é o pesquisador e que ainda não é associado do programa Amigo da Enciclopédia. Você que está fazendo sua autopesquisa, escrevendo o seu artigo, o seu verbete, o seu livro, você tem uma excelente ferramenta de pesquisa que é o Holoserver. O Holoserver está disponível hoje para quem frequenta o Holociclo e a Holoteca. Você que está distante, não consegue estar presente aqui com assiduidade, tornando-se associado ao programa Amigo, você vai acessar pela internet essa base de dados, essas informações. Você vai fazer pesquisa com uma excelente ferramenta de busca, procura por palavra-chave, por título, por autor, de 23 obras da Conscienciologia. Por exemplo, você vai acessar o Tratado da Projeciologia, 700 experimentos, Homo sapiens pacífico, Homo sapiens rebanizados e a própria enciclopédia, a 7ª e última edição, com 2.146 verbetes. Você tem toda a sua pesquisa facilitada ao fazer essa busca inteligente com essas ferramentas disponíveis. Então, torne-se um associado do programa Amigo da Enciclopédia e você vai ter essa ferramenta à sua disposição em qualquer lugar que você esteja através da internet. Ok? Então, basta você ligar aqui na recepção do CAEC no 45 35 25 26 52. Em poucos minutos você faz a sua inscrição, a sua adesão à renovação da assinatura com os cartões Visa, Amex e Mastercard em até 12 parcelas mensais. Obrigado. Boa tarde. Você já debateu um livro com dezenas de pessoas? E qual a sua criticidade ao ler um livro? Venha desenvolver na 18ª Imersão Heterocrítica de Obra Útil. Pense por você. Dia 14 a 16 de setembro, em Foz do Iguaçu. Informações e inscrições no CAEC, 3525-2652 ou caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos para no próximo final de semana virem fazer a opção pelo autodesassédio, curso ministrado pela professora Epicom Adriana Lopes, onde serão abordados vários temas visando a opção pelo autodesassédio com meta autodesperticidade. Então, dia 15 e dia 16, das 8h30 às 18 horas. É um curso sem pré-requisitos. Informações e inscrições na sede da CIP ou pelo telefone 2102-1421 para maiores informações. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar os tertulianos e teletertulianos à segunda turma do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. O curso visa oferecer recursos técnicos e atividades práticas para a elaboração do CPC e aqueles que já têm seu aperfeiçoamento. Então, convidamos vocês. O primeiro módulo acontecerá os dias 16
17 e 18 de novembro. E o segundo módulo, 1º, 2 e 3 de fevereiro de 2013. Quem quiser mais informações, por favor, entrar em contato com a recepção do CAEC 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidar e lembrar as pessoas que estão passeando no CAEC e ficam aqui na parte da tarde dos domingos, que nós temos os debates. Debates com temas livres, onde as pessoas expõem as suas ideias para dividir a informação com os outros e receber seu feedback. É uma atividade que não precisa fazer reservas, é uma atividade gratuita do CAEC. Neste sábado, no dia 16/9, nós teremos Criticidade Cosmoética com a professora Tânia Guimarães. Muito obrigada a todos, contamos com vocês. Para amanhã teremos o verbete, convívio compulsório. A especialidade é Grupo Carmologia, de autoria da professora Daiane Roça. Obrigado pela sua presença e até amanhã.